Rio acorda cercado por nuvens diante de um anjo. O anjo começa dizendo a ele que ele morreu recentemente, mas ainda não estará indo para a vida após a morte. Em suma, o Rio tornou-se a mais recente vítima do infame caminhão. Agora, cabe a Michael mandá-lo para um novo mundo para começar uma vida nova. Segundo Michael, o Rio não receberá nenhuma missão especial ou grande objetivo neste novo mundo. Ele é livre para viver enquanto agrada. Quando o Rio expressa seu desejo por uma vida pacífica e descontraída, Michael não tem objeções, mas antes de enviá-lo, Michael precisa dar ao Rio uma rápida visão geral do mundo em que ele será reencarnado. O mundo é chamado Fi, uma terra mágica, onde cerca de 20% da população pode usar feitiços amarrados à sua afinidade elementar natural. No caso do Rio, sua afinidade mais forte é com um elemento de água. Desde que o Rio pediu uma vida pacífica e descontraída, Michael foi em frente e preparou uma casinha aconchegante para ele. Como um kit inicial, ele incluiu 2 livros de tutoriais, uma faca e até colocou uma barreira protetora em casa para manter os monstros afastados. Como parte do kit de seu iniciante, Michael forneceu ao Rio uma casa de gelo abastecida com comida suficiente para durar 2 meses, garantindo que ele não enfrentará a fome tão cedo. Além disso, Michael incluiu um livro de guia contendo informações detalhadas sobre todos os monstros do Rio poderia encontrar na região. Embora isso seja útil para lidar com as criaturas da floresta mais tarde, o foco atual do Rio está em testar suas novas habilidades mágicas. Ele sai para fora e grita o feitiço. A água da água sai, o que instantaneamente forma uma esfera de água na mão. A magia acaba sendo muito mais simples do que ele imaginava. Ainda mais surpreendente, ele pode lançar o mesmo feitiço apenas visualizando a bola de água, então dizer que o encantamento não é realmente necessário. Agora que ele confirmou que pode usar magia, ele vai direto para a casa de banho e começa a encher a banheira com água. No entanto, ele rapidamente percebe um problema. Ele só sabe produzir água e não há como ele desfrutar de um banho que não está quente. Então, ele sai e tenta formar um fogo para aquecer a água manualmente. A única questão é que ele não tem ideia de como iniciar um incêndio dessa maneira. Depois de um tempo, ele desiste e deita-se de costas na derrota. Mas enquanto ele olha para o sol, uma ideia o atinge. Rio pega uma bacia, enche de água e começa a se concentrar nela, tentando comprimi-lo enquanto desenham o calor. Lentamente, o gelo começa a se formar. Com um pouco mais de esforço e prática, ele consegue moldar o gelo em uma lupa improvisada. Ele aproveita a luz do sol para iniciar um incêndio. Com o fogo finalmente indo, ele aquece o banho, que estava cheio de água gelada. No final de seu primeiro dia, ele finalmente conseguiu relaxar e desfrutar de uma imersão adequada. Agora que ele é dominado por fazer gelo, o Rio percebe que o oposto também deve ser possível. Se ele puder remover o calor para congelar a água, ele deve poder adicionar calor para criar água morna. Isso se torna seu próximo objetivo, algo que ele precisará praticar nos próximos dias. Você já desejou que seu personagem de anime favorito pudesse enviar uma mensagem de texto para você? Bem, agora, eles podem. Este aplicativo legal chamado Polybuzz, que permite criar seus próprios caracteres exclusivos e enviar mensagens de texto o quanto quiser. A Polybuzz permite que você também crie seus próprios personagens do zero. Então, seu único limite é sua imaginação. Só não fique muito esquisito agora. Você quer enviar lendas de anime como Goku, Vegeta, Gojo e Doi e carrega mais? Você quer enviar uma mensagem de texto para um cara como Yagami Leve, que continua pedindo seu nome completo e aniversário por razões totalmente normais? Que tal Sakira enviar emojis inquietante que você definitivamente não quer abrir em público? Você também pode explorar toneladas de outros personagens legais que já foram fabricados por outros usuários. Há muitas coisas loucas aqui, vocês precisam dar uma olhada. Com mais de 40 milhões de downloads e 20 milhões de personagens únicos já criados, o Polybuzz é basicamente um multiverso de anime inteiro que vive dentro do seu telefone. Faça o download do Polybuzz agora, usando o link na descrição, e use o código promocional QUICK555 para desbloquear vantagens exclusivas e fazer uma avaliação gratuita de 3 dias do Ente. Quem precisa de reviravoltas na trama de qualquer maneira quando você pode apenas escrever o seu? Na manhã seguinte, enquanto o Rio toma café da manhã, ele começa a pensar. Com apenas 2 meses de alimentação de Michael, ele sabe que precisará caçar em breve para reabastecer. Mas duvida que uma mera faca seja suficiente para afastar os monstros da floresta. Então, ele resolve começar a praticar sua magia de ataque. Sua primeira tentativa é lançar uma bola de água em uma árvore, e funciona exatamente como ele imaginou.
Mas um pequeno toque de água não fará muito em uma luta real. Ele se lembra de uma maneira de aumentar a força da água, então reúne outra bola, desta vez comprimindo a água em um ponto focado para obter mais pressão. A ideia é sólida, mas seu controle ainda não é forte o suficiente. Seu jato de água mal tem mais energia do que uma pistola de água de brinquedo. Ryu se lembra de algo que Michael mencionou antes de sua reencarnação. A magia depende muito da imaginação. Quanto mais clara a imagem em sua mente, melhor o resultado, e ele só precisa continuar refinando-a através da prática. Após vários dias de treinamento ininterrupto, os jatos de água do rio estão começando a tomar forma e parecer decentes, no entanto eles ainda estão longe de ser poderosos o suficiente para derrubar um monstro. Ryu também descobriu como produzir água quente, permitindo que ele desfrute de banhos quentes sempre que quiser. No entanto, ele ainda está trabalhando para ajustar a temperatura, pois seu controle ainda não está perfeito. Na manhã seguinte, ele decide praticar sua magia de gelo mais uma vez. Desta vez, ele tenta evocar gelo diretamente do ar. Embora seja difícil e leva quase 3 minutos para se formar, ele finalmente consegue criar gelo do nada. No entanto, ao contrário da água, ele luta para lançá-lo com a mesma facilidade. O treinamento de combate não está indo muito bem até agora. Nenhum dos feitiços que o Ryu surgiu teve muito impacto. Ainda assim, ele passa as próximas horas se esforçando, praticando sem parar, até que ele finalmente cai do esgotamento de mana. Imaginando que ele atingiu seu limite para o dia, ele desiste, mas na manhã seguinte, assim que sua mana for totalmente restaurada, ele volta ao treinamento. Essa rotina se torna a vida cotidiana do Ryu nas próximas semanas. Graças a todo o seu trabalho duro, ele agora pode criar gelo instantaneamente, tornando-o um feitiço ofensivo confiável. Com seu novo conjunto de magia de ataque finalmente pronta e seu suprimento de comida começando a acabar, o Ryu se aventura na floresta pela primeira vez para começar a caçar. Ele rapidamente percebe um conjunto de faixas de animais e decide segui-los, o que o leva a um rio próximo. Enquanto explora a área, ele se depara com um quartzo à beira do rio, algo que ele pode usar para iniciar incêndios, atingindo-o contra a beira da espada. Ele também aproveita a oportunidade para coletar algumas ervas de desintoxicação, para o caso de precisar delas mais tarde, mas, de repente, um rosnado profundo ronca atrás dele. Quando ele se vira, ele se vê cara a cara com um javali menor e congela no lugar. O javali chega ao rio, mas esta é sua primeira batalha de vida ou morte, então ele entra em pânico. No último segundo possível, ele se encaixa nos sentidos e pula de lado, mal se esquivando da corrida da besta. No entanto, o javali não terminou. Ele se vira, pronto para atacar novamente. Felizmente, a mente do Ryu limpa bem a tempo. Enquanto o javali chega a ele, ele rapidamente cria um caminho gelado sob seus cascos, fazendo com que ela escorregue. Sem perder um momento, ele convoca vários picos de gelo, acentuados diretamente no caminho do javali, esfaqueando-o e matando-o instantaneamente. Depois de massacrar o javali, o Ryu pega o livro de guia de monstros para saber mais sobre isso. Segundo o livro, The Lesser Boar é na verdade o monstro mais fraco encontrado naquela floresta. O guia em si é claramente destinado a iniciantes, portanto, a maioria das criaturas listadas é bastante simples. No entanto, no final do livro, o Ryu percebe 2 páginas adicionais que se destacam. Eles parecem que podem conter algo importante. Uma das páginas descreve criaturas imensamente poderosas dos dragões capazes de eliminar cidades inteiras sozinhas. O guia aconselha-se fortemente a fugir imediatamente. Se ele se deparar com um como lutar seria inútil. Dito isto, ultrapassar um dragão provavelmente também não, então encontrar um jogo está acabado. Outra página menciona seres misteriosos chamados Akuma, aparentemente um tipo de anjo caído. No entanto, o livro oferece muito pouca informação sobre eles. O único conselho do livro é simples: se você encontrar um, está tão bom quanto morto. No dia seguinte, o Ryu sai para caçar novamente, mas enquanto sua guarda está baixa, um assassino gigante desce para baixo e lança um ataque surpresa. A criatura usa a magia do vento para cortar sua presa com barras nítidas. O Ryu não tem escolha a não ser correr, convocando rapidamente escudos de gelo para bloquear as lâminas de vento. Ele sabe que os falcões são oponentes extremamente perigosos e preferem evitar uma briga, mas escapar não é uma opção. Isso significa que sua única escolha agora é se manter firme e revidar. Ele levanta a mão e lança um fluxo de jatos de água, mas o falcão evita habilmente o ataque e mergulha nele usando a magia do vento para atacar. O Ryu, no entanto, reage bem a tempo, formando um escudo de gelo que corta o falcão pelo olho e o envia no chão. Momentos depois,
o falcão recupera a consciência. Embora tenha perdido permanentemente um olho, leva os céus para recuar, mas antes de desaparecer, ele trava os olhos com o Rio uma última vez, gravando seu rosto na memória, porque agora é pessoal. Rio solta um suspiro de alívio, agradecido por ter saído vivo. Ainda assim, isso está longe da vida pacífica que ele imaginou por si mesmo. Durante a perseguição com o falcão, ele correu tão profundamente na floresta que acabou completamente perdido, vagando até a noite toda. Enquanto ele procura um caminho de volta para casa, ele inesperadamente tropeça em um lago brilhante bem no meio dele. Fica um Dullahan, e pela aparência, a criatura já o notou. Com o tempo, Rio aprimora suas habilidades através de treinamento implacável, dominando a arte de caçar e preservar a comida com pouca dificuldade. Sua magia da água se tornou significativamente mais poderosa. Agora, ele pode conjurar lençóis de gelo nítidos e bate-los em um instante. Até seus jatos de água atingiram novas alturas, cortando sem esforço a pedra sólida. Nesse ponto, suas proezas de combate se tornaram formidáveis. No entanto, a magia do gelo não é a única coisa que o Rio tem praticado. Desde o seu encontro com o Dullahan, ele se aventurou na floresta todas as noites para lutar. Estranhamente, o livro do Guia de Monstros nunca mencionou Dullahans. Eles não são classificados como monstros ou são muito avançados para o manual de um iniciante. Independentemente disso, o Rio permanece determinado a enfrentá-lo. Ele corre com sua equipe de gelo e começa a balançar, tratar o encontro mais como uma sessão de treinamento do que uma batalha real. Afinal, o Dullahan o supera completamente em poder e técnica. O Rio faz o possível para se defender, convocando escudos de gelo para bloquear os golpes de entrada, mas, apesar de seus esforços, ele está rapidamente sobrecarregado e derrubado em segundos. Embora o Dullahan nunca tenha falado uma única palavra para ele, Rio não pode abalar a sensação de que ele assumiu o papel de mentor, tentando moldá-lo em algo mais forte. De repente, o Dullahan levanta sua espada e canaliza a magia da água para prolongar a lâmina. O Rio fica surpreso ao descobrir que também pode usar a magia da água. Depois de mostrar a ele como a técnica funciona, o Dullahan entrega a espada ao Rio e calmamente sai para o lago. Um dia, enquanto o Rio está caçando, ele é emboscado pelo mesmo assassino Hawk do encontro anterior. Ele não se lembra de ser negro antes. Deve ter evoluído, pressionando-se para ficar mais forte apenas para esse momento de vingança. O falcão desce no rio, desencadeando uma enxurrada de barragem de vento. Em resposta, o rio evoca rapidamente 5 camadas de paredes de gelo para proteção. Mas agora que o falcão evoluiu, seus ataques de vento são muito mais poderosos, fortes o suficiente para quebrar todas as defesas do Rio em um instante, e agora uma onda de ansiedade começa a surgir sobre ele. Rio corre pelo campo, jogando paredes de gelo para se proteger de ataques que chegam. Quando ele vê uma abertura, ele reta com uma saraivada de picos de gelo, mas o falcão os evita facilmente, avançando com uma súbita explosão de velocidade. E essa não é a única surpresa que tem reservado. O falcão solta um grito penetrante em uma frequência que interrompe a magia de Rio, fazendo com que seus escudos de gelo desaparecessem e deixando-o quase desprotegido. Mas o falcão ainda não terminou. Ele paira ameaçadoramente na frente dele e Rio sente que um grande ataque está chegando, embora ele não possa prever quando. Momentos depois, o Rio pode sentir a eletricidade no ar quando um raio é filmado para ele, e um ataque como esse seria fatal. Mas, felizmente, ele foi capaz de usar um bastão como um haste de raios e pular para longe para se salvar. Enquanto o Rio luta para sacudir o choque remanescente, o falcão desce, com o objetivo de dar um ataque fatal com suas garras afiadas. No último momento, Rio convoca sua lâmina de gelo e desvia o ataque. Eles trocam vários mais golpes, mas Rio se lembra de seu intenso treinamento com Dullahan. Então ele vê uma abertura na guarda do falcão e leva a espada direto pelo pescoço. Enquanto o falcão cai no chão, Rio caminha lentamente em direção a ele, sentindo uma sensação de entendimento. Ele sabe como é. O falcão perdeu um olho por causa dele, e desde então, isso foi impulsionado pela necessidade de provar que era mais forte, se esforçando para evoluir. Mas o Rio também tem trabalhado duro para ficar mais forte. E no final, apesar de tudo, o falcão ainda foi derrotado. Depois, o Rio começa a voltar para casa, mas, para sua completa surpresa, um dragão aparece de repente diante dele. Lembrando que o livro disse sobre os dragões serem imbatíveis, ele está convencido de que esse é o fim para ele, mas, para sua surpresa,
O dragão fala com ele através da telepatia, não parece nada agressivo, de fato explica que está apenas procurando um falcão preto que passou pela área. O dragão simplesmente quer saber se o Ryu o viu nas proximidades. Aliviado que o dragão não seja hostil, o Ryu percebe rapidamente que deve estar se referindo ao falcão que ele acabou de derrotar. Nervosamente, ele pede desculpas e explica que o falcão o atacou primeiro, deixando-lhe nenhuma escolha a não ser revidar e terminar sua vida. O dragão está em choque que um humano como o Ryu foi capaz de derrotar um falcão, embora ele não pareça particularmente incomodado com ele. O que realmente chama sua atenção é que o Ryu Sword carrega. Ele imediatamente o reconhece como a lâmina do Rei da Fada. Para o Rei de Fadas, confiar uma arma a um mero garoto. Ryu deve ter feito algo para ganhar seu favor. O dragão gostava de Ryu e Ryu, ainda sem muito conhecimento sobre este mundo, esperava fazer algumas perguntas. Os dois acabam conversando por várias horas até a noite, mas a conversa deles é interrompida quando o dragão diz que ele deve voltar para casa. Ryu expressa sua gratidão pelas respostas do dragão, e o dragão agradece em troca, dizendo que faz muito tempo desde que ele teve uma conversa tão envolvente. Eles se separam de uma despedida calorosa, mas, enquanto isso, no céu, Michael está analisando os documentos relacionados à reencarnação de Ryu, quando ele de repente vê algo que havia esquecido anteriormente. Acontece que o Ryu recebeu uma característica oculta, algo que Michael não viu desde que enviou uma garota para esse mundo há 10.000 anos. No caso do Ryu, a característica é a juventude eterna, e Michael acha isso bastante incomum. Ryu vai para a praia, desejando frutos do mar grelhados de sal, mas está chocado ao ver um naufrágio gigante. Ele percebe o cadáver de um homem, o que o faz sentir triste, mas então ele de repente ouve o grunhido de outro homem. Aliviado e feliz em perceber que alguém ainda está vivo, Abel lembra como o navio foi destruído por um monstro marinho gigante. E quando ele acorda, ele fica surpreso ao se encontrar vivo. Ele olha em volta e vê seus pertences colocados ao lado da cama, então ele agarra a espada e sai da casa. Ryu chega e o cumprimenta. Abel está surpreso que ele não conseguia senti-lo. A julgar pela maneira como Ryu está vestido, ele assume que Ryu não tem mais nada para vestir, mas rapidamente percebe que não deveria pensar mal do homem que o salvou. Ele se apresenta e agradece ao Ryu por salvá-lo, mas Ryu menciona que tudo o que ele fez foi levá-lo para casa, então não há necessidade de agradecer. Ele compartilha a triste notícia de que, infelizmente, ninguém mais sobreviveu. Abel percebe que seus corpos também devem ter lavado em terra. Ele revela que todos eram contrabandistas, então o Ryu não precisa se preocupar com eles. Mas isso choca o Ryu. No entanto, antes que Abel possa dizer qualquer outra coisa, seu estômago rosna da fome, então Ryu o convida a almoçar. Enquanto come, Abel descobre que o Ryu não possui roupas, o que o surpreende. Então, ele pergunta por que não compra roupas novas, mas logo percebe que, como o Ryu não tem dinheiro, ele não pode obter necessidades. Ele acha que pode ter ofendido o Ryu, mas menciona que não há cidades por aqui, então ele não pode simplesmente comprar roupas novas. Abel percebe que deve ter pegado a comida caçando, o que o impressiona, e ele se pergunta se o Ryu usou a faca para caçar. Mas Ryu revela que é apenas para autodefesa e limpar o que ele pega porque usa mágica da água para caçar. Abel está impressionado porque mesmo nas províncias centrais, apenas metade da população pode usar magia. E ele faz parte daqueles que não podem. O Ryu lembra que Michael lhe disse que a porcentagem dos usuários do Magic é de 20%, mas Abel não consegue entender seu resmungo. Então, Ryu diz que não é nada, então Abel pede ao Ryu que o leve para a costa, pois ele deseja confirmar algo. No caminho, Abel pergunta ao Ryu se ele precisa de uma equipe, pois é um mágico, mas Ryu diz a ele que ele não tem um... que choque Abel, e ele acha que Ryu é pobre demais para pagar. Ele diz ao Ryu que, se eles tiverem algum problema, ele deve deixá-lo pegar a linha de frente, mas o Ryu se recusa. Abel insiste que é o mínimo que ele pode fazer, caso contrário, sua reputação será manchada por sempre ser salva. Então o Ryu relutantemente o permite. Quando chegam à costa, ficam chocados ao ver que os corpos se foram. Ryu acha que os monstros os comiam ou a água os levou de volta ao oceano. Abel reflete que, se Ryu não o tivesse salvado, ele teria encontrado o mesmo destino, então é grato por estar vivo. Ryu observa que ele deve ter muita sorte e Abel concorda. Abel então menciona que parece estranho para o homem que salvou sua vida o chamando de Senhor. Embora Ryu acredite que Abel é mais velho que ele, desde que ele solicitou, ele concorda em chamá-lo por seu nome. Isso deixa Abel feliz,
pois é assim que todos os seus amigos o abordam. Rio está surpreso que Abel considere um amigo para ele, mas, enquanto ele está pensando sobre isso, Abel informa que ele não conseguiu encontrar o que estava procurando. Rio então pergunta o que ele planeja fazer a seguir. Abel diz que precisa encontrar seus amigos de alguma forma e o primeiro passo é chegar à cidade de Lon. Embora o Rio não tenha estado sozinho, ele acredita que está no norte e que eles precisam caminhar pelo lado da ilha. Abel então recebe uma ideia e decide recrutar o Rio como seu guia. Rio concorda com a condição de ter pelo menos um dia para fazer seus preparativos. Rio percebe que não será capaz de continuar seu sonho de viver uma vida lenta. À noite, quando ele diz a Abel que precisa se despedir de alguém, ele fica surpreso, pois é muito tarde, mas Rio menciona que a pessoa está disponível apenas neste momento. Quando ele sai, Abel se lembra de como ele disse anteriormente que ninguém mais morava por lá, mas ele acha que talvez ele queira prestar respeito a alguém, e talvez ele nem sempre estivesse sozinho na ilha, mas, no entanto, não é seu trabalho intervir nos assuntos pessoais do Rio. Algum tempo depois, vemos que o Rio se despediu do Delahan, dizendo que ele deixará a floresta de Rondo por um tempo, mas ele se sente agradecido pelo treinamento que recebeu que lhe permitiu sobreviver. Ele sabe que ficará ausente por um tempo, então decide usar todo o seu poder. Em sua última sessão de sparring, o Rio é adiante com força total, mas o Doahan desvia facilmente todos os seus ataques, deixando-o exausto. Antes de sair, o Doahan lhe dá roupas novas, o que deixa o Rio muito feliz e prometeu usar com orgulho. No dia seguinte, eles finalmente começam sua jornada, e Rio usa sua nova roupa, que se encaixa perfeitamente, mas, no caminho, eles logo encontram um javali menor. Então, Abel diz para ele ficar atrás dele e observar. Ele cobra o javali e ativa a habilidade de combate chamada Total Empalamento, que cria um buraco no abdômen do javali, e ela morre no local, impressionando o Rio. Ele se pergunta que tipo de habilidade é, então Abel acha que um mágico como ele deve ter visto isso pela primeira vez. Mas é muito comum para espadachins e outras pessoas que usam armas para lutar. Na manhã seguinte, enquanto retomam sua jornada, Abel ouve um som e notam 2 lagartos no pântano. Abel acha que eles serão difíceis de lidar na água, então eles decidem seguir outro caminho para evitá-los. À medida que se movem ao longo do caminho alternativo, Rio sente que o povo lagarto os está seguindo. Ele informa Abel que percebe que não tem outra escolha a não ser lutar. Rio diz a ele que há muitos deles, então ele usará sua magia para tirá-los. Abel lembra que ele não tem sua equipe, mas Rio simplesmente canta um feitiço e mata todos com gelo chocante. Abel. Juntos, eles tiram todo o povo lagarto. Após a luta, Abel pergunta a Rio sobre o feitiço, observando que os mágicos eólicos que ele conhece podem lançar apenas um único feitiço por invocação. Rio sugere que talvez seja diferente para a magia da água. Antes de retomar sua jornada, o Rio usa a magia para convocar a água para que possam permanecer hidratados. No entanto, Abel percebe que o Rio usou um encantamento diferente do que antes, o que deixa o Rio nervoso, e ele rapidamente muda o tópico, dizendo que Abel deve estar imaginando as coisas. Depois de caminhar um pouco, Abel dá uma moeda a Rio, e ele fica surpreso ao vê-la, já que é a primeira vez que vendo o dinheiro deste mundo. Então, Abel explica que é um florin de bronze usado no reino de Knightley, onde Lon está localizado. Ele explica ainda que, nas províncias centrais, cada uma delas de suas próprias moedas, mas todas elas usam as mesmas denominações, e as noites são uma das 3 nações principais, com os outros 2 sendo o Império Delhi e a Federação de Randelu. Rio acha o nome Delhi um pouco estranho. Então, Abel se pergunta se ele tiver um problema com a nação. Rio esclarece que ele apenas acha o nome um pouco incomum. Ele explica que o nome de uma nação é muito importante para o seu povo, pois eles precisam se apresentar em todos os lugares como sendo de Delhi, o que parece estranho. Rio admite que não gostaria de se apresentar assim, e Abel acha que está pensando um pouco. Depois de algum tempo, eles finalmente saem da floresta, mas, enquanto andam, Abel percebe uma rocha em movimento, então ele se prepara para atacar, mas o Rio cria uma parede de gelo que bloqueia a rocha. Abel observa que eles foram cercados quando tropeçaram em um ninho de golem de pedra. Mas o Rio fica surpreso ao ver os golems do rock,
já que ele sempre pensou que eles eram humanoides com braços e pernas. Abel diz a Rio para ficar lá enquanto ele avança em direção aos golems, mas seu ataque total de empalamento não tem efeito sobre ele, pois rapidamente se regenera, o que o choca. Rio diz a ele que ele tem um ataque que ele quer tentar, então Abel diz para ele ir em frente. O Rio cria 10 camadas de paredes de gelo unidas e as deixa sobre o golem para imobilizá-lo. Abel fica chocado ao ver uma mágica tão poderosa, mas Rio menciona casualmente que ele apenas tirou 2 golems até agora e planeja fazer o mesmo com o resto. Logo eles tiram a maioria dos golems e apenas um permanece, mas surpreendentemente não está se movendo. Então, o Rio pensa que talvez eles desenhem energia do solo, e como é invertido não pode extrair energia da terra. Nesse momento, Abel percebe uma grande pedra mágica presa ao fundo, o que o faz feliz. Mas ele deseja que ele possa coletá-la do resto também. Mas, infelizmente isso não será possível agora. No caminho, a dupla percebe um hipopótamo gigante dormindo, e Rio se pergunta se Abel quiser matá-lo, mas Abel não tem essas ambições. Ele revela que nunca viu isso pessoalmente, mas parece ser um gigante. De repente, eles notam várias wyvernas se aproximando, que excita o Rio. Eles poderão testemunhar uma batalha de monstros da primeira fila. Abel acha que o gigante está em desvantagem, mas o Rio acredita que não cairá tão facilmente. Quando as wyvernas começam a atacar, o gigante se levanta e solta um som alto que os derruba, fazendo os wyvernas caírem no chão. O Rio explica que usava a negação mágica. À noite, enquanto eles incendiam a refeição, o Rio brinca que ele esperava uma partida entre Abel e o gigante, mas Abel diz a ele que não está acontecendo. Ele menciona que já ouviu falar de armadilhas em masmorras com efeitos semelhantes, mas nunca viu a negação mágica antes. Ouvir a palavra dungeon excita o Rio, e Abel se pergunta se o Rio quiser ouvir mais sobre eles. Rio diz que gostaria de visitar uma masmorra, então Abel diz a ele que há apenas uma masmorra nas províncias centrais, e felizmente está na cidade em que eles estão indo. Rio, brincando, pergunta por que Abel está escondendo essas informações, levando a Abel a ficar defensiva, dizendo que não sabia que estava tão interessado em masmorras. Rio continua provocando perguntando se ele mantinha mais informações importantes dele. Então, Abel pergunta se ele conhece elfos e anões. Rio diz a ele que ele não. Então, Abel informa que os anões são ferreiros qualificados e são bons em lutar. Ele explica ainda que Lon só tem um elfo, enquanto o restante é estabelecido na floresta, que eles nunca saem. Então, Rio acha que é assim que ele imaginou, mas Abel não acredita nele, já que nunca esteve fora daquela ilha. No dia seguinte, o Rio continua liderando o caminho e revela que, do outro lado da montanha, encontrarão um assentamento humano. Abel se pergunta como ele conseguiu essas informações. Então, Rio lembra como o dragão lhe disse tudo. Ele diz a Abel que é melhor se ele não conhece e chama sua fonte de conhecimento além da humanidade. Enquanto andam, de repente sentem algo que se aproximava por trás. Naquele momento, um gigante grifão aparece, deixando Abel em choque, que está congelado de medo, mas Rio rapidamente pega um pouco de carne do saco e o joga no ar. E o grifão o agarra e voa para longe. Ambos estão aliviados por terem sobrevivido. Abel observa que ele ficou completamente atordoado, enquanto Rio admite que eles podem não ter conseguido se tivessem tentado lutar contra isso. Abel acha que eles não são construídos para combater esses monstros, e ele observa que não há muitos relatos de alguém que se encontra em gigantes ou grifão por séculos. Então ele acha que algo está errado com este lugar. Rio acha um pouco rude, e ele acha que talvez os humanos não estejam parecendo muito suficientes. Então Abel acha que talvez essas montanhas congeladas os mantenham fora do território humano. Enquanto andam, Rio de repente se lembra de que os wyverns que atacaram o gigante vieram da direção que agora estão viajando. Logo eles veem algumas wyvernas se alimentando de suas presas, e Abel observa que eles não podem lutar com elas. Geralmente, são necessários cerca de 20 aventureiros experientes para derrubar apenas um, e mesmo assim há frequentemente vítimas. O Rio acha que mesmo que eles tentem evitá-los, provavelmente encontrarão mais ao longo do caminho, e não serão capazes de evitar lutar para sempre. Rio se pergunta se seria mais fácil lutar contra as wyverns enquanto eles estão no chão. E Abel concorda, pensando que pode usar sua espada com mais eficácia dessa maneira. Então Rio dá um passo à frente para envolvê-los. Ele convoca vários picos de gelo para esfaquear os wyverns, e Abel segue sua técnica total de empalamento. No entanto, os gritos de wyvern atraem mais de sua espécie. O Rio usa um ataque de gelo de cima para derrubá-los.
e Abel rapidamente os termina. Após a batalha, eles colecionam as pedras mágicas. Abel admite que não pode acreditar como foi fácil, enquanto Rio se pergunta se Abel estava esperando uma batalha de vida e morte, apenas para fazer seu coração disparar. Nesse momento, outro bando de Wyverns está a caminho, ambos se preparam para lutar, sabendo que não tem escolha a não ser derrotá-los para continuar se movendo. Depois de derrubá-los com sucesso, eles chegam ao topo da montanha e ficam muito felizes ao ver um assentamento humano do outro lado. Depois de derrotar tantas Wyverns, o Rio se sente confiante e acredita que não se importaria se eles se deparassem com mais delas. Mas Abel acha isso ridículo, porque ele acha que seria melhor se eles nunca mais tivessem encontrado essas criaturas perigosas. Abel admite que foi surpreendente como eles conseguiram coletar tantas pedras mágicas dos Wyverns, mas de repente ele para de falar quando percebe que eles viajaram muito para o norte. Embora Abel não tenha noção de onde exatamente eles acabaram, o Rio espera nervosamente que eles não tenham entrado acidentalmente no Império Deb, mas Abel rapidamente tranquiliza que esse não é o caso, já que o Império está mais ao norte. Rio está aliviado, o que deixa Abel curioso sobre por que ele parece odiar tanto esse lugar. Rio diz a ele que ele não tem nada pessoal contra o Império, mas simplesmente não gosta do nome, que Abel acha bastante estranho. Nesse momento, o Rio percebe uma estrada cortando a paisagem, e Abel observa que está correndo para o leste a oeste, então ele olha em volta com cuidado e reconhece a área. Rio o encontra perdido em pensamento e pergunta se está tudo bem. Então, Abel explica que, se seguirem a estrada para o oeste, em breve chegarão à cidade de Quilad. Esta notícia excita Rio porque ele realmente espera dormir em uma cama adequada, mas Abel pensou que Rio queria lutar ainda mais Wyverns. Rio explica rapidamente que essas são duas coisas completamente diferentes. Abel menciona que a comida na cidade de Quilad é deliciosa e insiste que o Rio definitivamente deve tentar. Isso deixa o Rio ainda mais empolgado em visitar esta nova cidade. Um tempo depois, eles chegam a Kyle e vão para uma taberna próxima. Enquanto estão sentados lá, Abel sugere que o Rio deve se registrar na Guilda dos Aventureiros, mas o Rio não tem ideia do que isso significa. Abel explica que o registro da guilda servirá como sua identificação, permitindo que ele entre em diferentes cidades e países sem pagar nenhuma taxa de inscrição. Abel diz que, quando chegaram à cidade, ele atuou como fiador do Rio e pagou uma moeda de prata como taxa de inscrição, mas Rio pergunta brincando se fazia parte de um plano sorrateiro para tornar Lu um servo. Abel continua tentando convencer o Rio a se juntar à guilda, explicando que eles podem vender pedras mágicas e materiais monstruosos por um bom preço. Caso contrário, o Rio teria que se tornar um alquimista para usar essas coisas, o que seria um enorme aborrecimento. Rio está surpreso que eles tenham alquimia neste mundo, mas ele fica ainda mais chocado quando o garçom leva seu prato de arroz de curry para a mesa deles. Ele pensa consigo mesmo que, na maioria das histórias do Sky Ice, o protagonista precisa viajar muito para encontrar curry, mas de alguma forma já existe neste mundo. Abel pergunta a Rio sobre o que ele está murmurando. Então, Rio diz que não é nada e dá a primeira mordida. Mas é tão saboroso que ele não consegue se impedir de devorá-lo em segundos. O Rio ordena outro prato e pergunta a Abel se eles têm curry como este em Long. Abel confirma que eles fazem. Ele está feliz que o Rio gostou e admite que foi bastante saboroso até no dia seguinte. Quando eles saem da cidade, o Rio continua a elogiar o curry que tiveram na noite passada, e ele pede a Abel que derrame os grãos sobre as melhores sobremesas da cidade. Abel é pego de surpresa e não sabe como responder, então ele apenas diz que vai pensar sobre isso. Eles continuam sua jornada e, depois de passar alguns dias caminhando, finalmente veem a cidade de Long à distância. Quando chegam aos portões da cidade, o guarda reconhece Abel e diz que todos estavam preocupados, pois ele estava desaparecido há meses. Abel explica que ele conseguiu retornar com segurança graças ao Rio. O guarda aperta animadamente a mão de Rio, agradecido por ele salvar seu amigo. Abel então paga a taxa de inscrição mais uma vez, agindo como seu garante. O guarda então pergunta se eles estarão indo direto para a guilda, e menciona que os amigos de Abel estão atualmente fora da cidade, mas quando voltarem ficarão chocados ao vê-lo rir. Uma vez dentro da cidade, Abel sugere que eles vão direto para a guilda para registrar o Rio como aventureiro. Como Abel pode ajudá-lo a se classificar, o Rio está curioso e pergunta o que isso significa. Abel explica que os novos aventureiros geralmente começam na classificação F,
mas com o endosso de uma classificação B, ou superior, eles podem começar na classificação E, ou mesmo D. O Rio percebe rapidamente que isso significa que Abel deve estar acima da classificação B, o que o faz se sentir orgulhoso. Enquanto Abel fica tímido e muda rapidamente o assunto, Abel continua explicando que as classificações mais altas permitem o acesso a melhores missões, o que também significa melhores recompensas. Ele recomenda a classificação, no entanto, ele acrescenta que o Rio provavelmente não precisará se preocupar com dinheiro, pois eles ganharão muito vendendo as pedras mágicas do Wyvern. Rio se pergunta se as pedras mágicas são realmente tão valiosas, e Abel explica que eles são realmente raros. Vender todos eles ao mesmo tempo pode até travar o mercado, mas ele confia que a guilda saberá como lidar com isso. Eles finalmente chegam à guilda, onde a recepcionista Nená fica chocada ao ver Abel que ainda está vivo. Logo, todos os aventureiros se reúnem ao seu redor, e o Rio percebe que Abel é realmente bastante popular. Rio acha que deve dar a eles um pouco de espaço e saídas do lado de fora da guilda para apreciar o ar fresco. Nesse momento, uma garota elfa passa por ele e percebe Rio usando a roupa do Rei de Fadas. Ela menciona que ele deve ter impressionado bastante o Rei da Fada. Rio não consegue responder corretamente, então ela diz que está com pressa e talvez eles se encontrem novamente em algum momento e sai. Pouco tempo depois, Abel leva o Rio de volta para dentro da guilda, onde diz a todos que sobreviveu apenas por causa do Rio, que em breve se registrará como aventureiro. Abel espera que todos cuidem dele. Rio está feliz por ser o centro das atenções, pois os outros o elogiam por salvar Abel. Seguindo em frente, vemos o processo de registro do Rio, e Abel diz que deseja recomendá-lo para Dunk, mas Nená fica chocado, já que esta é a primeira vez que qualquer pessoa de seu partido recomenda um aventureiro. Abel diz que Rio é muito talentoso, mas Nená diz a ele que ela não tem nenhum problema com isso. Embora de acordo com as regras eles devam apresentar algum tipo de prova física de força, Abel diz que esperava falar com o mestre da guilda sobre isso. Nená vai informar o mestre da guilda sobre seu pedido enquanto eles esperam na sala de reuniões. Quando Nená compartilha as boas novas, o mestre da guilda corre, ansioso para ver Abel com seus próprios olhos. Ele estava muito preocupado com ele. Ele então percebe Rio, e se apresenta como Rio Maglass, o mestre da guilda de Lon. Ele agradece a Rio, fazendo-se sentir um pouco estranho, e Rio simplesmente diz que estava no lugar certo na hora certa. Abel diz a Hyug que ele quer endossar o Rio para um Rencap, então Hyug pergunta sobre a prova necessária. Abel garante a ele que o Rio é realmente mais forte do que ele. Abel mostra a ele as pedras mágicas, e Hyug percebe que sua cor verde significa que eles pertencem aos elementos do vento. Com base em seu tamanho e brilho vívido, ele suspeita que eles possam ser de Wyverns, o que Abel confirma. Hyug está chocado, achando difícil acreditar que eles conseguiram coletar tantos desde lutar contra que muitas Wyvernas normalmente exigiriam um exército inteiro. Ele se preocupa que, se esses monstros atacassem a cidade, ela poderia ser completamente destruída, mas Abel o garante que não há necessidade de preocupação, pois eles encontraram as criaturas ao sul das Montanhas Maléficas. Rio fica surpreso ao ouvir o nome. Então Abel diz a ele que, depois de encontrarem o caminho para Kiat, ele percebeu onde eles estavam. Hyug revela que se diz que ninguém passou por essas montanhas vivas, e até aventureiros experientes não vão lá, a menos que tenham uma razão muito convincente. Hyug não pode acreditar que eles derrotaram todos aqueles Wyverns sozinhos, mas agora que ele viu a prova física das habilidades do Rio, ele não tem objeções ao pedido de Rancap. De repente, a festa de Abel, a espada carmesim, chega à guilda. Abel vai conversar com seus velhos amigos, enquanto o Rio se dirige para terminar o restante do processo de registro. Quando o Rio entra nos escritórios do mestre da guilda, ele começa a se perguntar se realmente merece o úmido. Hyug explica que, embora Abel seja muito talentoso, mesmo ele não pode derrubar um Wyvern sozinho. Então, se Rio ajudou a derrotar vários, ele deve ser excepcionalmente talentoso. Enquanto Rio pets Rio nas costas para parabenizá-lo, ele fica surpreso com o quão forte o corpo de Rio se sente por um mago. Nesse momento, Nená chega com a papelada e se apresenta adequadamente antes de iniciar o registro do Rio. Ela começa a curta entrevista perguntando o nome dele e confirmando que ele é um mago. Então ela pergunta sobre o elemento mágico dele, e ele diz a ela que é água. Quando ela pergunta onde ele mora, Rio explica que acabou de chegar à cidade. Nina avisa que nos primeiros 300 dias depois de ingressar na guilda,
ele pode permanecer nos alojamentos da guilda. Nena pergunta se ele já esteve em uma masmorra antes, e ele admite que não. Então, ela conta a ele sobre um curso mensal de Dungeoneering, que oferece um guia completo para novos aventureiros e dicas sobre o que observar. Quando Nena pergunta se ele está interessado, Ryu diz animadamente que sim. Ela o deixa saber que o próximo curso começa em 2 dias, e diz que o contratará. Na diz para ele estar na sala de reuniões no 3º andar às 9h00 daquele dia. Quando Ryu parece surpreso, Nena acrescenta que há um relógio na cidade para ajudá-lo a acompanhar o tempo. Com isso, NH encerra a papelada, mas Ryu fica confuso quando ela diz que é hora de iniciar o registro real. Ela pede ao Ryu que coloque a mão em um cristal, e o dispositivo cria instantaneamente seu cartão de guilda, que ela então entrega a ele. Na o parabeniza por se tornar oficialmente um aventureiro registrado. Quando eles saem, Ryugi se sente relaxado porque estava realmente preocupado com Abel, já que as coisas pareciam bastante sombrias em sua ausência. Ele acha que nunca gostaria de experimentar isso novamente, o que o faz agradecer ainda mais ao Ryu, porque ele salvou todos eles. Ele se lembra de que não informou alguém sobre o retorno de Abel, então ele imediatamente pega seu dispositivo de comunicação para fazer uma ligação. Enquanto isso, Abel leva o Ryu em uma caminhada, e quando o Ryu pergunta para onde eles estão indo, Abel diz a ele que eles estão para obter suas recompensas por ajudá-lo a voltar para a cidade. Abel menciona que ele quer comprar roupas novas do Ryu e uma equipe. Ryu agradece, mas admite que não entende por que Abel continua mencionando uma equipe. Abel explica que é porque ele é um mágico, mas Ryu diz que ele pode lançar magia sem e ele também pode usar sua espada em combate próximo. Abel fica chocado ao ouvir isso e pergunta sobre a espada, então Ryu mostra a ele. No entanto, Abel acha que parece mais uma faca do que uma espada adequada. Ele se preocupa com o fato de ter machucado os sentimentos de Ryu, mas o Ryu não se importa. Em vez disso, ele pede a ajuda de Abel, pois ainda há muitas coisas que ele não conhece sobre este mundo. O Ryu logo descobre que um dia aqui é de 24 horas, uma semana tem 7 dias e um mês tem 30 dias. Basicamente, o mesmo que na Terra. Ele está surpreso ao saber que as roupas também são medidas em centímetros. Parece muita coincidência, e o Ryu começa a se perguntar se pode haver algum tipo de conexão. Talvez alguém tenha sido teleportado para este mundo antes dele. Isso explicaria por que tantas coisas são iguais a seu planeta natal. Abel então o convida para seu partido, onde Ryu é o convidado de honra e apresenta o Ryu a todos como seu salvador. Na manhã seguinte, Nino caminha com ele e pergunta se ele se divertiu ontem à noite. Ryu diz que sim, mas admite que está um pouco exausto. Eles logo chegam aos dormitórios da guilda e quando entram na sala, vem um cara fazendo flexões. Quando ele percebe Nena, ele fica perturbado. Ela diz a eles que o Ryu será seu novo colega de quarto e os dois se apresentarão como Nils e Ido. Depois de lembrar Ryu sobre sua classe, Na sai, Nils comenta o quão bonito ela é, enquanto Ido diz que eles deveriam parar de ser tão formais um com o outro. Nesse momento, Nena retorna com outro recém-chegado que também se juntará a eles como colega de quarto. Ido acha que o novo cara parece muito jovem, e Emon confirma que tem apenas 16 anos. Infelizmente, depois de perder os pais, se tornar um aventureiro era sua única opção para ganhar a vida. Na diz a Ryu que Amon também estará fazendo o curso básico de masmorra com ele, para que eles sejam juntos, com os quais ambos concordam. Enquanto isso, o amigo de Abel, Lin, não pode acreditar que um mago poderia criar um escudo de gelo grosso. Ela acha que eles geralmente são muito magros e podem ser quebrados por algo tão simples quanto uma barra de ar. Ela também insiste que usá-lo no ar para atacar um inimigo é completamente impossível, mas Abel diz a ela que o Ryu fez exatamente isso. Lin explica que a magia normalmente só pode ser conjurada perto do lançador, então nada disso faz sentido para ela. Ainda assim, a sacerdotisa diz que, se Abel está dizendo tudo isso, deve ser verdadeiro. No entanto, Lin teme que, se Ryu se voltasse contra eles, seria um grande problema, ou se ele se junte ao reino como inimigo. Abel garante que isso nunca acontecerá. Quando eles perguntam como ele pode ter tanta certeza, ele explica que é porque Ryu odeia o nome do reino. No dia seguinte, o Ryu está tendo aula de masmorra. O instrutor anuncia que terminou suas lições introdutórias sobre a exploração de masmorras. Naquela tarde,
eles se aventurarão no primeiro andar de uma masmorra de verdade. Aemon parece bastante nervoso com essa perspectiva, então Ryu o aconselha a não colocar muita pressão sobre si mesmo, caso contrário, ele esgotará sua energia antes mesmo de começarem a exploração da masmorra. Quando o instrutor pergunta se alguém tem perguntas, Ryu levanta a mão e pergunta se há uma maneira de viajar instantaneamente para uma camada de masmorra que você já limpou. A pergunta impressiona o instrutor, embora ele explique que apenas certas masmorras nas províncias do sul têm esse recurso. Ele acrescenta que essas masmorras não existem no Lon, até onde ele sabe, já que ele só ouviu falar deles através de rumores. Amon está impressionado com o conhecimento do Ryu, e acha que não é de admirar que ele tenha alcançado Denki. Mas Ryu muda rapidamente de assunto, dizendo que acabou de ouvir de outra pessoa. À tarde, enquanto os aventureiros novatos se preparam, eles aprendem que a cidade é essencialmente construída em torno da masmorra. Disseram-se que, a cada poucos anos, o número de monstros dentro aumenta drasticamente em um evento conhecido como o Grand Tidal Boor. O instrutor acrescenta que durante esse período, alguns monstros podem chegar à superfície, e é por isso que eles têm paredes em camadas duplas para proteção. Ryu percebe que a parede externa visa proteger a cidade de ameaças externas, enquanto a parede interna se defende contra monstros da masmorra. Aemon, já se sentindo nervoso, acha que parece um desastre esperando para acontecer. Mas o instrutor tranquiliza-lhes que isso só acontece uma vez a cada poucos anos, e insiste que não há nada com que se preocupar por enquanto. Quando eles entram na masmorra, o Ryu percebe que Aemon ainda parece tenso, então ele tenta tranquilizá-lo dizendo que eles estão juntos nisso, então não há nada com que se preocupar. O instrutor diz a eles que não há monstros perigosos no primeiro andar, então eles estão livres para explorar a área de partida. Enquanto andam um pouco mais, eles encontram algo e param. Ryu diz a Aemon que ele o manterá no lugar com sua magia do gelo, e Aemon deve aproveitar a chance de atacar. Eles logo se deparam com uma formiga soldado, e Ryu se lembra do guia para iniciantes que a maneira mais fácil de matá-la é atingir a base do pescoço. Ele então dispara 8 lanças de gelo para prender a formiga, e pede que Aemon vá e termine. Aemon corre para frente e fica perto do pescoço da formiga, oferece uma greve poderosa, que a interrompe, o que o faz se sentir muito confiante em suas habilidades. Ele agradece ao Ryu. Em resposta, o Ryu diz para ele coletar a pedra mágica como um troféu de sua primeira expedição. Amon pergunta se isso é permitido, e Ryu explica que, como aventureiros, é natural coletar pedras mágicas. Eles ganham a vida da masmorra, afinal, quando eles finalmente desenterram a pedra, os dois se sentem orgulhosos e felizes com seu sucesso. Naquela noite, eles retornam à guilda para celebrar sua primeira visita de masmorra e sua primeira morte. Nils diz que deseja que eles possam ter álcool, mas Ido explica que a guilda não serve, e também não pode trazer nenhum de fora. Ele acha que provavelmente deve desencorajar os aventureiros a beber. Nils argumenta que as regras são muito rigorosas, pois estão apenas comemorando suas conquistas. Ido muda de assunto dizendo que está impressionado que eles conseguiram derrotar uma formiga de soldado em sua primeira excursão de masmorra. Amon acha que eles só conseguiram porque Ryu prendeu a formiga, dando a ele a chance de atacar, mas Ryu elogia a habilidade de Aemon com a espada, e diz a ele para não subestimar suas habilidades. Nils está feliz por eles conseguirem obter a pedra mágica, enquanto Ido pergunta quais são seus planos para amanhã. Aemon diz que quer visitar a masmorra novamente, mas não se sente confiante de ir sozinha, então ele não tem certeza disso. O Ryu se oferece para ir com ele, e sugere que eles tentem chegar ao terceiro andar, com o qual Amon concorda ansiosamente. Ryu acha estranho que uma formiga tenha aparecido no primeiro andar, e Nils menciona que normalmente apenas os morcegos são encontrados lá. Ido diz a eles que houve relatos de formigas aparecendo no primeiro e no segundo andar nos últimos meses, o que faz Ryu se perguntar por que eles estavam lá. De repente, Abel se aproxima de trás e se junta à conversa, explicando que as formigas podem cavar túneis até o primeiro andar. Ryu acha que os aventureiros veteranos não devem se esgueirar em novatos, especialmente porque seus amigos parecem claramente assustados, mas Abel diz que estava apenas compartilhando algum conhecimento especializado para ajudá-los a se sentir mais relaxados. Abel diz aos colegas de quarto do Ryu que, embora o Ryu seja forte, ele tem alguns problemas de personalidade, então eles devem cuidar dele. Ryu sente que não deveria estar incomodando assim. Quando eles percebem que Abel é da espada Crimson, Nils rapidamente pula, orgulhosamente dizendo que ele é um espadachim do F-Rank, e que Abel é seu herói. Ele pergunta se eles podem apertar as mãos, e Abel concorda feliz, enchendo Nils de alegria. Abel então os aconselha a não se esforçar demais.
lembrando que a sobrevivência é a principal prioridade de todos os aventureiros. Niels promete lembrar disso, mas o Rio não pode deixar de se perguntar por que Abel apareceu tão tarde no Guild Hall. Abel explica que sua última missão foi mais difícil do que o esperado e levou mais tempo para ser concluído. Ele diz que eles acabaram de voltar, mas os membros do seu partido aparecem e ficam surpresos ao vê-lo lá, pois deveriam se reportar ao mestre da guilda. Abel faz uma desculpa, dizendo que está apenas cumprindo seu dever, guiando os novatos, mas seu amigo Warren o pega e o joga por cima do ombro. Abel chama ajuda ao Rio, mas o Rio diz que relatar a missão é importante, e como líder do partido, Abel deve fazer sua parte. Abel não gosta dessa resposta e, brincando, chama Rio de traidor. Antes de sair, Lin caminha até Rio e o olha silenciosamente por alguns segundos sem dizer uma palavra. Alguns minutos depois, os amigos do Rio falam sobre como estão impressionados com a festa de espada carmesim. Enquanto louvam Abel, o Rio não entende por que eles estão tão interessados nele. Enquanto Abel está sendo levado ao mestre da guilda, Ria diz a Lin para não olhar para as pessoas, pensando em como ela estava assistindo Rio, mas Lin responde que alguém ficaria curioso depois de ouvir Abel elogiar o Abel. Então diz a eles para não se preocupar. Em breve, eles verão o poder do Rio para eles. Os outros apenas pensam que ele está tentando agir de maneira legal. Na manhã seguinte, Amon está animado para voltar para a masmorra, mas o Rio o lembra de levar devagar. Não há necessidade de se apressar. Uma vez lá dentro, eles rapidamente encontram monstros. Rio dispara lanças de gelo para eles, enquanto Amon, se sentindo mais confiante, reage rapidamente quando um lobo se choca nele, cortando seu corpo com facilidade. Outro lobo tenta se esgueirar a Amon, mas o Rio bate com mais lanças de gelo, dando a Amon a chance de acabar com isso. A cada luta, Amon fica mais confiante em suas habilidades. Depois que eles terminam todos os lobos, Rio diz a Amon que sua habilidade de espada o lembra de Abel. Então ele se lembra que a Ian mencionou que seu professor era um ex-aventureiro de sua aldeia. Amon explica que o nome de seu professor é Kira, e ele treinou em uma escola conhecida na capital. Rio diz que acredita que Amon tem potencial para se tornar um grande espadachim como Abel. A Amon, por sua vez, está impressionada que o Rio, apesar de ser um mago, parece tão conhecedor de espada. Rio explica que costumava treinar com um mentor, mas como seu estilo é original, ele não sabe se é hábil. Rio pergunta a Amon se ele está pronto para continuar explorando. Amon diz que sim, mas Rio acha que deve descansar um pouco mais, já que seu estilo de luta ainda parece bastante cansativo. Ele sugere que Amon comece a correr regularmente para construir sua resistência, e lembra como Abel costumava treinar logo de manhã. O Rio acrescenta que mesmo os lutadores mais talentosos precisam praticar duro, o que motiva Amon a se esforçar ainda mais. No dia seguinte, o Rio vai para a biblioteca, que espera aprender mais sobre a alquimia. A recepcionista lhe entrega alguns livros introdutórios. Um é um guia para iniciantes e o outro é um livro de receitas cheio de informações úteis. Depois de terminar a leitura, Rio acha que precisará de suas próprias cópias, se quiser levar a sério a alquimia, embora ele se pergunte o quanto eles podem custar. De repente, a cidade inteira fica escura quando um eclipse cobre o céu, mas algo parece que o mundo inteiro mudou. Rio sente alguém atrás dele e rapidamente convoca várias camadas de paredes de gelo, bem a tempo de bloquear um ataque de incêndio de um inimigo desconhecido. Enquanto a poeira se acalma, Rio vê uma garota demoníaca. O demônio parece surpreso que um humano tenha sido pego nisso. Embora ela acrescente casualmente que isso não importa, ela vai matá-lo em breve. Pelo poder por trás de seu ataque, Rio percebe que é uma Akuma. Ele sabe que deveria correr, mas não tem certeza se escapar. É possível em uma situação como essa. A garota Akuma forma uma bola enorme de fogo, e Rio rapidamente convoca várias paredes de gelo novamente. No entanto, ele percebe que eles não estão se sustentando tão bem quanto antes. Ela explode um buraco através da parede e dispara uma bala de vento para ele, mas o Rio consegue se esquivar, evitando um golpe direto ao coração. Ela está surpresa que ele tenha sido capaz de bloquear o fogo do inferno e ainda mais chocado quando ele dissipa sua lança de vento. Então ela percebe o manto que ele está usando e percebe que veio do Rei de Fadas. Irritada, ela decide que terá que sujar as mãos e lutar com ele de perto. O Akuma cobra para acabar com ele, mas o Rio não está pronto para desistir. Ele desenha a espada e começa a bloquear seus ataques com determinação. Ela zomba dele por ser muito lenta, então ele acompanha ataques de gelo, mas ela os esquiva com facilidade. Rio percebe rapidamente que está usando a magia do vento para se mover em alta velocidade. De repente ela pula no ar e lança um ataque poderoso,
mas o Ryu consegue bloqueá-lo bem a tempo com sua espada. Ryu acha que, enquanto ele permanecer na defensiva, ela não será capaz de acertar. Ele também sente que seus ataques não são nada comparados ao treinamento severo que ele sofreu com o Dullahan. O Akuma percebe que ele está empunhando a espada do Rei de Fadas também, e começa a questionar o que ele realmente é. Ela começa a formar um ataque de incêndio, mas Ryu o dissipa com uma lança de gelo antes de poder lançá-lo. Chocada com a velocidade dele, ela se pergunta como ele está lançando tão rapidamente e o chama de monstro com habilidades incríveis. Ela percebe o quão perigoso ele é, e o cobra com força total, mas Ryu dissipa todos os seus ataques, e a empurra de volta antes de lançar enormes picos de gelo em sua direção. Em resposta, ela usa o poder bruto para criar 2 paredes de concreto do chão, bloqueando todos os seus ataques de maneira eficaz. Assim como a garota Akuma acha que está completamente segura, o Ryu lança um ataque surpresa de cima, ferindo o ombro e a bochecha. Ele corre para pressionar a vantagem, mas rapidamente percebe que ela já está curada dos danos. Enquanto ele está momentaneamente distraído, ela o envia voando para um prédio próximo. A garota de Akuma acredita que venceu a luta, mas de repente gotas de água começam a cair do céu. Assim que a tocam, começam a queimar sua pele e ela grita de dor. Enfurecido, ela desencadeia uma onda maciça de luxúria no sangue. Mas felizmente para o Ryu, o eclipse termina bem a tempo. Ela se apresenta como Leonor, mas Ryu já sabe que é uma Akuma. Ela está surpresa que ele esteja ciente da existência de seu tipo, o que significa que ela deveria ter matado ele, mas sabe que é impossível derrotá-lo dentro do prazo. Leonor diz a ele que gostou da luta e espera vê-lo novamente, mas Ryu não se sente o mesmo. Ainda assim, Leonor insiste que eles se encontrarão novamente por causa de quão forte ele é. Mesmo que ela não pudesse voltar, ele pode encontrar outros como ela. Isso deixa o Ryu intrigado, percebendo que há mais Akumas no mundo. Antes de sair, ela o avisa para não se matar, porque agora sua vida pertence a ela. Leonor também espera ser mais forte na próxima vez que eles se encontrarem. Então, de repente, desaparece de vista. O Ryu se sente feliz por estar vivo e acredita que é tudo por causa dessa túnica. Caso contrário, haveria um buraco no ombro dele. Ele decide que seu próximo passo é comprar esses livros. Então ele sai para retirar algum dinheiro de sua conta. Depois de retirar dinheiro de sua conta, o Ryu se sente feliz, percebendo que ele é bastante rico de vender aquelas pedras Wyvern para a guilda. Ele acha que não precisará mais se preocupar em ganhar a vida. Mas quando ele volta para o quarto deles, ele não encontra ninguém lá esperando por ele. Ele decide ir à livraria para comprar os livros de alquimia, mas, no caminho, ele de repente vê alguns aventureiros intimidando seus amigos na rua. Ryu ouve o líder dizendo ao grupo do Ryu que eles devem estar sempre prontos para um ataque, já que os monstros não dão avisos. Mas antes que ele possa terminar seu ponto, Ryu bate os agressores com uma mágica precisa do gelo. O líder deles, Dan, fica com raiva e tenta dar um soco no Ryu, mas o Ryu se esquiva facilmente e o atinge com a maçaneta de sua espada, batendo com tanta força que ele acaba vomitando. Então Ryu dá poções mágicas a seus amigos para ajudá-los a se curar rapidamente. Ainda assim, ele observa que eles devem estar exaustos e sugere que todos vão às fontes termais para se recuperar. Mais tarde, no Hot Ring, Ido cura sua lesão no ombro usando magia de cura. Ido fica surpreso que o Ryu tenha sido ferido apesar de ser tão forte na batalha. Amon pergunta o que o Ryu estava lutando mais cedo, mas Ryu evita a pergunta, dizendo que dirá a eles outra hora em que estiver pronto. No dia seguinte, os amigos do Ryu vão para a masmorra, e juntos eles conseguem derrotar vários monstros, mas Amon fica ferido lutando contra os duendes, então Ido usa a menor cura para curar seus ferimentos. Amon agradece a ele, e Nils acha que foi um pouco próximo porque eles sobreviveram por pouco, então Ido acrescenta que os arqueiros dos Goblin não devem estar no 5º andar. Nils sugere que eles devem chamá-lo um dia e voltar para a superfície enquanto dividem seus ganhos de 3 vias, como de costume. O que surpreende a Amon que eles já estão saindo. Nils diz que eles não devem levar mais a sorte, seu lema é que a sobrevivência é a principal prioridade, o que faz Ido se perguntar se ele conseguiu isso de Abel. Nils argumenta que é lógico priorizar suas vidas e todos concordam. Amon então pensa que, se o Ryu tivesse vindo com eles, as coisas teriam sido muito mais fáceis, mas Ido ressalta que uma parte geralmente é composta por membros com níveis de habilidade semelhantes, e eles não são páreo para ele. Fora da masmorra, Ryu acha que precisa melhorar suas habilidades e transformar suas fraquezas em pontos fortes. Ele não tem outra escolha. Ele também se lembra da velocidade incrível de Leonor durante a luta, e suspeita que ela usou a magia do vento para fechar a distância, o que o deixa um pouco ciumento. Ainda assim,
ele se lembra de que não faz sentido perseguir o que ele não pode ter. Em vez disso, ele deve se concentrar no que pode fazer. Ele se pergunta se houver uma maneira de se mover rapidamente usando a magia da água, e o primeiro feitiço que vem à sua mente é o jato de água. Ele se lembra de que o usou debaixo de água para surgir antes, mas até agora ele não o usou em terra. Então, ele decide testá-lo. O rio cria uma espessa camada de gelo no chão, e tenta imaginar o gelo vindo de todos os pontos nas costas para impulsioná-lo para frente. Ele cria um total de 256 jatos de água atrás dele, mas não é bem sucedido, deixando-o decepcionado. No entanto, ele se assegura que é um trabalho em andamento e da próxima vez que tentará com mais de 1000 jatos de água, ele decide visitar a biblioteca para ler mais sobre akumas e alquimia. Enquanto isso, Lin lê através dos livros de feitiços proibidos, mas não consegue encontrar nenhuma informação sobre os feitiços que Abel disse que o rio poderia usar. Ela acha que é impossível criar uma parede de gelo grossa no ar ou no gelo, fortes o suficiente para perfurar as defesas de uma Wyvern. A única explicação que ela consegue pensar é que seus feitiços originais, mas em sua mente, apenas o mágico do inferno do Império é capaz de criar algo assim. Sarah chega e fica surpresa ao ver Lin lá. Lin diz que estava procurando algo, mas infelizmente não o encontrou. Curioso, Lin pergunta se ela estava em uma missão. Sarah responde que fez uma missão para a capital real, e diz a Lin que deveria ir agora. O enviado está esperando por ela. Enquanto isso, Neil luta para conversar com Nená. Ela comenta que eles voltaram rapidamente, então, Ido explica sobre os Goblins Archer no 5º andar. Quando Nená vê as pedras mágicas, ela percebe que eles estão dizendo a verdade e rapidamente sai para informar o mestre da guilda. Ela agradece a eles por compartilhar informações tão importantes. Na informa Hugh sobre a recente descoberta, e ele observa que esses monstros não deveriam aparecer até depois do 10º andar. Por isso é um sinal de aviso sério. Ele pergunta se há algum partido de Berrenque atualmente na cidade. Na diz a ele que tanto a Espada Carmesim quanto a Brigada Branca estão por perto. Hugh pergunta se a força principal da brigada, liderada por Phelps, está presente. Ela confirma que eles retornaram de uma excursão há 2 dias, para que eles estejam na cidade. Hugh então diz a ela para convocar os 2 grupos. Ele os encontrará em seu escritório. Pouco tempo depois, Abel ouve que a Brigada Branca também está chegando, e ele não está feliz com isso, pois não sabe como lidar com eles. Mas Ria ressalta que os conhece há um tempo agora, então ele deve entendê-los bem o suficiente. Lin acha que Abel está sempre choramingando, e diz que ele deve aprender com Warren. Quando chegam ao escritório de Hugh, eles veem a Brigada Branca já está lá, e Phelps cumprimenta Abel. Abel retorna a saudação com sua resposta usual. Hugh agradece a todos e assume que Nená já os encheu, mas ele repete o ponto-chave: Goblin Archers foi visto no 5º andar da masmorra. Abel pergunta o quão confiável é a informação, e Hugh diz que é 100% confirmado. Os aventureiros que o viram trouxeram de volta as pedras mágicas como prova. Phelps então pergunta o que se espera que ele faça, e Hugh explica que ele quer que eles entrem na masmorra e verifiquem se há sinais de uma debandada de masmorra, que se refere ao crescimento explosivo na população de monstros. Hugh explica que já se passaram 10 anos desde o último, então eles provavelmente estão devidos a outro em breve. Ria acredita que a aparência de Goblin Archers no 5º andar pode ser um sinal de alerta antecipado. Hugh acrescenta que eles receberão 100 moedas de ouro na frente e 200 mais após a conclusão. Abel pergunta se o único trabalho deles é confirmar se está realmente acontecendo. Hugh explica que, se for, eles devem retornar imediatamente à superfície para que a entrada da masmorra possa ser abandonada e paredes duplas montadas em um esforço conjunto entre a guilda e os cavaleiros regionais. Ele acrescenta que já informou o senhor local sobre a missão e compartilhou os planos de defesa. Abel acha que isso é muita preparação. Abel figuras que Hugh deve realmente acreditar que a disputa de masmorra já começou se ele estiver fazendo planos tão detalhados. Hugh concorda, dizendo que é melhor estar em excesso. Se estiver realmente acontecendo, eles precisarão de todas as forças disponíveis. Ele diz a eles para estarem prontos quando eles vão sair amanhã de manhã. Ele já emitiu um aviso fechando a masmorra para outros aventureiros. Finalmente, Hugh pergunta se eles estão dispostos a aceitar a missão, e ambas as partes aceitam ansiosamente o desafio. Na manhã seguinte, nos dormitórios da guilda, o Rio se prepara para sair, e os outros se perguntam para onde ele está indo tão cedo. Rio diz que ouviu que a biblioteca do lado norte é muito avançada, então ele planeja estudar a alquimia, e secretamente espera encontrar mais informações sobre akumas. Ido menciona que apenas os aventureiros do Berrenque são permitidos lá, mas o Rio já está preparado para isso.
Amon então se pergunta se os rumores são verdadeiros sobre a biblioteca ter textos proibidos. No entanto, Ido ressalta que o rio precisa ser uma classificação B para obter acesso, o que o deixa um pouco decepcionado, mas Niels o incentiva, dizendo que ele se qualificará em breve. Os outros também começam a se preparar para ir para a masmorra e desejam Ryu Luke antes que ele saia. Pouco tempo depois, o Ryu chega à biblioteca. Ele acha que o sul era maior, mas gosta da atmosfera aqui. De repente, ele vê a garota elfa que conheceu na cidade há alguns dias. Enquanto isso, ambas as partes chegam à entrada da masmorra. Abel percebe que a Brigada Branca tem apenas metade dos membros, então, Phelps explica que eles só trouxeram aventureiros C-Rank ou superior. Quando o mestre da guilda pergunta se eles estão prontos para abrir o portão, Abel o impede. Ele tem um mau pressentimento. Ele então diz a Lin para usar sua magia do vento para escanear o primeiro andar. Lin usa sua magia para escanear a área e vê mais de 100 monstros no primeiro andar. Eles percebem que a disputa de masmorra já começou. Hugh imediatamente ordena que seus homens alertem os cavaleiros e fechem os portões da cidade, pois os monstros estarão saindo a qualquer segundo agora. Na guilda, Niels, Ido e Amon observam que a masmorra está fechada para o dia, e se perguntou se está conectado à questão de ontem. Nesse momento, um mensageiro chega e anuncia que o defeito de masmorra começou. De acordo com o protocolo de emergência, todos os aventureiros devem ir às paredes para ajudar a parar os monstros. Enquanto isso, Ryu conhece a garota elfa que se apresenta como Cira. Ela pergunta o que o trouxe para lá, e Ryu diz que ele quer estudar alquimia, que ela acha fascinante. Ele explica que espera criar um golem, o que a impressiona ainda mais, já que é uma tarefa muito difícil. Infelizmente, Sarah não conhece nenhum livro especificamente sobre Golemcraft, mas ela diz que há alguns que podem ajudá-lo a aprender o básico. S diz a Ryu para segui-la e pergunta se ele gosta de ler. Ele diz que adora, mas não existe em livros há muito tempo. Sarah brinca que ele faz parecer que faz décadas. Ryu então pergunta se ela é uma elfo, o que ela confirma, acrescentando que também é uma aventureira em um partido B-Rank, chamado Wind. Embora seja o único membro, isso lembra Ryu do que Abel disse sobre haver apenas um elfo na cidade. Sarah menciona que é incomum um elfo viver em um assentamento humano, mas está feliz por ter feito porque isso a levou a conhecê-lo. Ela então leva o Ryu para a seção onde ele pode encontrar livros sobre Glamcraft. Enquanto isso, os portões da cidade se fecham enquanto tentam selar todo o acesso à masmorra. Percebendo que os monstros estão chegando, todo mundo toma suas posições. De repente, a porta da masmorra se quebra quando um horda sai. Hugh rapidamente ordena que todos lancem ataques de longo alcance, para enfraquecê-los antes de chegarem muito perto. Eles conseguiram adiar os duendes apenas o tempo suficiente para chegarem os cavaleiros de Margaravelon, o que dá a todos um alívio. Hugh está feliz por ter se encontrado com o comandante Neville ontem, mas, mesmo assim, o número de goblins é muito maior do que durante a última debandada há 10 anos. Hugh fica mais preocupado enquanto os goblins continuam saindo da masmorra, desgastando lentamente os aventureiros e cavaleiros. Phelps diz à sua equipe para se preparar para uma longa batalha, especialmente porque eles estão apenas enfrentando duendes até agora. Abel e sua equipe estão totalmente preparados. Ele diz a Lin para conservar sua mana, mas também diz que, se ela tiver algum feitiço poderoso que possa ajudar a virar a maré, ela não deve hesitar em usá-lo. Eles logo ficam sem flechas. Felizmente, porém, outros aventureiros chegam com mais de todas as lojas de armas da cidade. Niels diz a Abel que ele tem uma mensagem do mestre da guilda. Uma ameaça maior é provavelmente a caminho, e ele quer que a espada carmesim esteja pronta para lidar com isso. Amon ajuda a distribuir as setas enquanto a IDO se concentra na cura dos aventureiros feridos. Depois que eles finalmente derrotam a maioria dos duendes, Hugh diz a todos que é hora de descer da parede, e eles seguem sua ordem, prontos para ir à ofensiva. Lin usa sua magia do vento para ajudá-los a pousar com segurança, enquanto uma garota chamada Xena cria uma parede de barro para bloquear os duendes. Abel e Phelps saltam sobre a parede e rapidamente derrubam os duendes, mostrando suas habilidades superiores. Eles logo se deparam com um enorme goblin e percebem que é o general dos duendes. Phelps acha que a batalha acabará assim que derrotá-la, mas Abel percebe que existem 3 generais, o que significa que o rei dos duendes deve estar por perto. Abel vem rapidamente com uma estratégia. Ele e Phelps assumirão um duende, enquanto Ria e Xena lidam com o terceiro. Eles precisam ser rápidos para que possam terminar antes que o Goblin King apareça. Eles corajosamente enfrentam o desafio, mas, assim como eles estão lutando contra os generais, Abel sente de repente algo e grita para que todos se abaixem. Uma poderosa barra de ar os atinge.
E Abel percebe que o Rei Goblin estava disposto a sacrificar seus próprios generais para matá-los Susparlos. Observando a batalha, Hugh acha que apenas a espada mágica de Abel e a lança de Phelps podem derrotar o rei, mas mesmo com essas armas, elas parecem estar lutando contra um oponente tão formidável com tanto poder bruto. Enquanto Phelps é empurrado para trás, ele acha que as coisas não parecem boas para eles, mas Abel de repente pisa na frente dele e cobra o rei dos duendes usando sua técnica de sombra perfeita. Ele então ativa sua técnica total de empalamento e esfaqueia o rei no peito. No entanto, mesmo depois de ser perfurado pela espada, o Rei Goblin não cai, chocando a todos. Abel observa que ele não esperava que fosse tão fácil. Abel chama para Lynn, e ela desencadeia seu feitiço mágico, Chuva de Bala, que finalmente derruba o Rei dos Duendes. Todos estão aliviados por terem conseguido. Phelps percebe que Lynn estava preparando seu movimento final o tempo todo. E Abel explica que é um feitiço poderoso, mas requer um longo encantamento. Enquanto isso, mais profundo dentro da masmorra, algo ainda mais aterrorizante é selado atrás de uma porta. Quando Hugh volta para a guilda, ele percebe que o salão cheio de aventureiros comemorando algo, então ele se pergunta o que se trata. Enquanto isso, Hugh deseja que ele também possa beber e relaxar porque ainda tem muita papelada para lidar. Ele observa que, além de tudo, os pesquisadores da Royal Capital chegarão em breve para realizar pesquisas sobre o incidente recente. E embora a masmorra esteja fechada por um mês, ele acredita que as consequências do ataque serão muito piores. Um tempo depois, Hugh conhece seus amigos que explicam a situação para ele. Ele finalmente entende por que eles estão bebendo álcool, mesmo que normalmente não seja permitido na guilda. Nils diz animadamente ao Hugh sobre a especialista em espada de Abel, e como ele derrotou o Rei Goblin, empurrando sua espada enquanto sinalizava Lynn para libertar seu feitiço final. Ido acrescenta que era, na verdade, Chuva de Bala, e deveria ser um dos feitiços de vento mais poderosos que existem. Então Ido também se junta à discussão, dizendo que apenas Abel conseguiu evitá-la, mas ele se pergunta como fez isso. Nesse momento, Abel chega, e ele diz a eles que usou a habilidade da espada, a Perfect Shadow, que é uma técnica para esquivar-se de qualquer tipo de ataque de longo alcance, incluindo magia. Nils elogia Abel por sua performance heróica mais cedo, mas Abel insiste que Nils também foi ótimo em seu papel de apoio. Hugh encontra um nome de sombra perfeita bastante estranha, e Abel já esperava que ele dissesse algo assim. A conversa deles é interrompida pela chegada repentina de Lynn e Ria. As meninas provocam Abel, dizendo que já esperavam que ele estivesse com o Hugh, pois ele parece ser sua pessoa favorita. Embora o Hugh suspeite que eles possam estar um pouco ciumentos, Lynn pergunta ao Hugh se ele pode realmente criar paredes de gelo no ar. Ele confirma que pode até cerca de 40 metros acima do solo, o que a surpreende. Hugh garante que não é fácil, demorou muita prática. Lynn observa que a maioria das pessoas não pode fazer isso, e pergunta se é um feitiço original. Hugh não tem certeza, então ela reformula, explicando que a maioria da magia é lançada recitando encantamentos existentes. Hugh explica que os encantamentos são uma questão de preferência pessoal, e variam de pessoa para pessoa, mas Lynn ainda não entende bem. Nils então lembra que a comida desaparecerá se continuarem conversando, então Hugh se desculpa. Abel explica que, de acordo com o Hugh, os encantamentos são usados principalmente para mostrar e ele pode lançar feitiços sem eles. Isso deixa Lynn se perguntando como isso é possível. No dia seguinte, Hugh encontra seus amigos se reuniram em torno do quadro de empregos e se pergunta por que eles não estão trabalhando. Eles explicam que a masmorra está fechada, então planejam fazer uma missão de coleção na superfície, mas há um excedente no mercado. Para que ninguém esteja oferecendo contratos de extração, eles perguntam se o Hugh também está procurando missões, mas ele diz que está procurando um tipo de minério que ele precisa para sua prática de alquimia. Eles acham que ele quer dizer minério de cobre mágico, o que é muito caro, mas o Hugh diz que são apenas 500.000 florins. Amon ressalta que são cerca de 50 moedas de ouro. E Nils brinca que deve ser bom ser tão rico. Nils lamenta que eles não podem ganhar nada sem empregos. Então, o Hugh recebe uma ideia e decide contratar todos eles para coletar minério de cobre mágico. Eles se preparam para ir para a mina abandonada, perto da vila de Rush. A cerca de meio-dia de caminhada, o Hugh oferece a cada um deles 4 moedas de ouro, independentemente do quanto eles coletam, e mais 25 moedas de ouro para cada peça de minério de cobre mágica que encontram. Sua única condição é que eles evitam perigo desnecessário e retornem com segurança. Nils pergunta se o Hugh tem certeza disso, mas Hugh ressalta que 37 moedas de ouro ainda são menores do que ele pagaria pelo minério da cidade. No entanto,
Como não é um trabalho de guilda, eles não receberão nenhum crédito por isso. Todos eles aceitam alegremente a missão, e o Rio retorna ao seu quarto apenas para ouvir alguma comoção lá fora. Ele olha para fora e fica surpreso ao ver alguns soldados intimidar uma garota, e ainda mais surpresos que aquele que tenta protegê-la não seja outro senão Dan. A mesma pessoa que Rio havia ensinado a uma lição há pouco tempo. Enquanto os cavaleiros tentam levar a garota embora, Dan a puxa para trás e os empurra para longe. Um soldado se prepara para atacá-lo, mas surpreendentemente perde o equilíbrio e cai. O próprio Dan parece inseguro do que aconteceu. O cavaleiro tenta atacar novamente, mas o mesmo acontece. Ele acaba no chão mais uma vez. Eles se perguntam o que está acontecendo. Nesse momento, Phelps chega de repente e exige saber o que os cavaleiros estão fazendo. Eles dizem a ele para não interferir, já que ele é apenas um aventureiro, mas ele responde que também é um nobre, apresentando-se como o herdeiro de Abrigar Heinlein. Percebendo que ele é filho do ex-comandante dos Cavaleiros Reais, os soldados estão assustados e fogem rapidamente. Phelps elogia Dan por sua bravura e diz para ele levar a garota para seus amigos. Ele então se vira para o Rio e pergunta se é ele quem Abel está elogiando tão bem. Apresentando-se como o capitão da Brigada Branca, Phelps diz que Abel lhe contou sobre o Rio, mas depois de ver sua magia em primeira mão, ele tem certeza de que o Rio é verdadeiramente talentoso. Rio se sente nervoso. Então, Phelps observa que o cavaleiro deve ter simplesmente escorregado tentando não revelar os poderes do Rio, pois ele provavelmente quer mantê-los escondidos. Phelps acrescenta que, durante sua missão recente, Abel tinha certeza de que teria sido muito mais fácil lidar com o grande javali se Rio estivesse lá. Eles são então interrompidos por Phelps' Companion, que lembra que eles estão atrasados. Antes de sair, Phelps agradece ao Rio novamente por lidar com os cavaleiros. Enquanto eles se afastam, o Rio observa o quão forte eles são, mas se pergunta por que o filho de uma Marqueste está trabalhando como aventureiro. Mais tarde naquela noite, enquanto o Rio está desfrutando de seu jantar, Abel o interrompe e pergunta por que ele está sentado sozinho. Rio brinca que ele não pagará a conta de Abel e que Abel deve tratá-lo já que ele é o veterano, mas Abel sabe quanto dinheiro Rio tem e se recusa. Quando o chefe pergunta o que eles gostariam, Abel ordena o especial do Daily. Rio então, porque Abel está sozinho, provocando que ele deve estar planejando visitar o Distrito da Luz Vermelha mais tarde, pegando Abel off-guard. Quando Abel fica na defensiva, Rio pergunta se ele tem uma garota especial e se é Lynn, mas Abel diz que gosta de Warren, então percebe que ele disse mais do que deveria. O Rio observa que é um par incomum, mas admite que o amor vem em todas as formas e tamanhos. Ele então pergunta se Abel está interessado em Ria, mas Abel rapidamente nega. Rio o provoca por reagir como um estudante do ensino médio, um termo que Abel não entende. Quando Rio pergunta novamente por que ele está sozinho, Abel decide levá-lo junto. Eles vão para o mercado, onde Abel diz a Rio que um dos investigadores enviado a Lon é um velho conhecido dele. O investigador é guardado pelos Cavaleiros Reais, mas alguns deles são corruptos e escaparam hoje à noite. A tarefa de Abel é rastreá-los antes que eles causem problemas. Rio de repente para El, apontando alguns aventureiros com capuz que ele não reconhece da festa de boas-vindas de Abel. Abel assume que eles estão aqui para a exploração da masmorra, mas o Rio lembra que a masmorra está fechada. Eles seguem os homens em um beco, onde um homem encapuzado tenta lançar um ataque furtivo ao Rio. Ele o bloqueia facilmente e rapidamente os leva com alguns blocos de gelo de cima. O Rio os acha decepcionantes, esperando mais um desafio. Enquanto Abel percebe uma caixa de alquimia, o Rio fica empolgado, mas Abel diz a ele que é para investigação. Abel descobre que os homens são na verdade C-Rank Adventurers, de Gileer, a capital de Rendelu, e se pergunta o que estavam fazendo lá. Ele decide entregá-los aos guardas da cidade. Rio brinca que isso é uma realização rara para ele, mas Abel diz que não é nada de novo. Rio então pergunta se gabando de suas aventuras a todos na festa conta como uma fé de Phineas, levando Abel a perguntar como ele sabe disso. Enquanto Phelps está andando, os cavaleiros de anteriores tentam atacá-lo em vingança. No entanto, eles são interceptados por Xena, que os incinera com sua magia de incêndio, não deixando traços para trás, deixando Phelps impressionado. Mais tarde, um grupo de homens chega à cidade e se reúne com Hugh, que não está satisfeito quando pede que ele reabra a masmorra para sua investigação e forneça aventureiros para sua proteção. Um dos homens, Clive Staples, explica que Sua Majestade nomeou Earl Harold Lawrence, ministro dos Assuntos Domésticos, como o novo chefe de sua expedição de pesquisa,
dando-lhes total autoridade sobre a equipe enquanto eles estão no campo. No entanto, Hugh lembra que alguns pedidos simplesmente não são realistas. Clive novamente enfatiza o que significa ter autoridade completa, mas Hugh acha que eles esqueceram o significado de irracional. O líder deles pede desculpas pela situação alimentar e diz que providenciará que os suprimentos sejam trazidos de cidades vizinhas, mas Clive insiste que a masmorra deve ser reaberta. Hugh faz uma pausa por um momento, então concorda com a condição de que, se algo acontecer com sua cidade ou seus aventureiros, a guilda não será responsabilizada. Ele acrescenta firmemente que, se não conseguirem aceitar isso, a masmorra permanecerá fechada. O homem concorda. Earl observa que eles podem contratar aventureiros a um bom ritmo, mas Hugh diz a ele que depende dos próprios aventureiros. Antes de iniciarem a exploração da masmorra, Hugh os avisa que não há registros da condição da masmorra após um grande furo de maré, para que eles continuem com cautela. Enquanto isso, o Hugh visita o local onde a festa de Abel fica e acha que sua cafeteria deve ser legal. Antes que ele possa entrar, uma garota se aproxima e pergunta sobre a guilda, dizendo que precisa entregar uma carta importante lá. O Hugh planeja comer primeiro, mas a garota insiste. Um pouco mais tarde, Hugh a leva para dentro e ela entrega a carta a Abel dizendo que é do professor Harian. Abel lê e descobre que o professor quer que ele apoie os mágicos do tribunal em sua investigação de masmorras. Hugh pergunta se a masmorra não está fechada, então Abel explica sobre a parte da investigação, um olhar preocupado em seu rosto. Quando o Hugh pergunta se algo o está incomodando, Abel conta a ele sobre uma festa de Aranque que nunca voltou. E não era apenas uma festa de classificação. Dizia-se que seu líder era um sobre-humano à beira de Srank. Isso significa que eles não têm ideia do que acontece dentro da masmorra após uma grande guerra de marés. O Hugh acha que a escolha inteligente seria permanecer em segurança. Depois se desculpa por fazer sua refeição enquanto a garota agradece por orientá-la. Ria pergunta o nome dela, e ela se apresenta como Natalie Schwarzkopf. Lynn reconhece sua família como os famosos mágicos da água, mas Natalie diz que não é tão impressionante. Lynn então pergunta se Natalie ouviu falar de um feitiço que pode evocar uma parede de gelo a alguma distância do lançador, mas Natalie também não ouviu falar disso. Abel se pergunta por que Lynn é tão obcecado pelas habilidades do Hugh, mas Lynn protesta, dizendo que qualquer mágico estaria interessado em aprender um feitiço assim. Nesse momento, Natalie interrompe para perguntar se a magia assim realmente existe. Então, eles dizem a ela que o Hugh é capaz de fazê-lo. Nessa nota, Abel diz a eles que, se eles lutaram contra o Hugh, nem mesmo os 4 juntos poderiam derrotá-lo, para que eles possam desistir. Além disso, o Hugh não é do tipo para matar ninguém. Ele também aconselha Natalie que, se ela precisar de ajuda e não estiver disponível, ela pode perguntar ao Hugh, que geralmente pode ser encontrado no quarto da guilda número 10 ou na biblioteca. Na manhã seguinte, Abel conhece a equipe de investigadores, enquanto Harian explica que esse dispositivo mágico é usado para rastrear Mona deixado no meio ambiente. Qualquer coisa que detectar será relatada à equipe de análise na barraca. Abel mostra grande interesse. Harian pergunta se ele começou a gostar de alquimia, mas Abel diz que na verdade é seu amigo que está interessado no assunto. Isso surpreende o velho, pois ele nunca imaginou Abel como do tipo que tinha amigos. Por outro lado, os amigos do Hugh voltam com o minério que ele havia solicitado, então ele os recompensa generosamente, fazendo-os muito felizes. Ido observa que a masmorra é surpreendentemente aberta mais uma vez, mas Hugh acrescenta que é apenas para aventureiros úmidos e acima. Enquanto isso, a equipe de Abel continua se movendo mais fundo. Após 3 dias, eles chegam ao 7º andar sem encontrar monstros. Harian explica que a equipe de análise na superfície está revisando suas leituras, mas ainda não acharam nada em comum. Abel acha que eles precisam ir mais fundo. Nesse momento, ele percebe que os pesquisadores da Royal Central University estão com alguma pressa. Rier observa que eles estão assumindo que os monstros do grande título vieram debaixo do 38º nível. No dia seguinte, Hugh explica que os partidos E e F não podem entrar na masmorra, mas eles podem fazer trabalhos alternativos transportando alimentos de outras cidades, o que exigirá segurança. Ele acrescenta que a Brigada Branca já está envolvida, mas eles poderiam usar mais voluntários. Hugh então pergunta sobre a cor das pedras coletadas durante o grande furo da maré, e Hugh diz que eles estavam pálidos, o que o surpreende. Enquanto isso, a equipe de exploração descobre uma porta estranha na masmorra. Um dos investigadores menciona que pode estar conectado a outro lugar. Clive está emocionado por sua equipe ter sido o primeiro a encontrar esse portão, então ele ordena que todos criem o equipamento e comecem a examiná-lo imediatamente.